Ei, gente, estamos ao vivo nessa noite de segunda-feira, né? Bem aleatória, na verdade. O que acontece? Eu tenho que fazer umas encomendas e eu resolvi simples abrir a câmera aqui pra gente fazer juntos. Quem tá aqui? Pra isso, se alguém entrar, a gente segue aqui nesse bate-papo. Tem que fazer umas lembrancinhas de uns personalizados hoje. E eu falei assim, eu vou fazer aqui junto com o pessoal, ao vivo. Quem tá aqui comigo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam e a gente vai conversando aqui enquanto eu vou produzindo. Essas velas que eu vou fazer aqui hoje, elas são velas no copo, esse copinho patê. São lembranças para primeira Eucaristia. E o que é bem legal disso tudo, até hoje postei mais cedo, né? Esse nicho de personalizado, ele é bem bacana. Uma vez que a gente tem ótimas oportunidades de atender diversos nichos. Hoje quem chega até mim, a maioria das pessoas, elas têm esse interesse de começar a empreender, esse desejo de começar a empreender. Então eu tô aqui já com meus recipientes, a primeira coisa que a gente faz é limpar. A gente usa ali um álcool 70. Cadê o abençoado do álcool? Cadê? Pera aí, gente, um minutinho que eu já pego. Quem tá aqui na live, me conta aqui, já faz velas, não faz? Gente, eu não tô achando alto, vocês acreditam? Ah, na outra sala que eu tenho. Só um pouquinho que eu já pego aqui. Esse vidro aqui, acho que ele é álcool. Me conta aqui. Se vocês já fazem velas ou não. Faço vela. É mandar aluna ou não? Ô, gente, conta pra mim aqui hoje, nesse processo produtivo de velas. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Eu falo que a gente muitas vezes vê muito conteúdo de pegar e de fazer na internet. Ah, não é aluna. Por enquanto. A gente observa que nesse processo como um todo, as pessoas muitas vezes têm muito ali na veia a questão do artesanal. E as habilidades que são linkadas ao empreendedorismo, muitas vezes, elas são mais difíceis de ser aprendidas. Então, assim, eu tô vendo que meu perfil aqui tem muita gente nova. Eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que tudo começou, né, na verdade. Eu comecei há mais de 20 anos atrás, quando eu fazia faculdade. Eu fiz faculdade de artes visuais, eu sempre gostei, sempre fui fascinada por trabalhos manuais. Juliana entrou aí. Ei, Juliana, boa noite, aluno. Ju, a nossa live está no radar, viu? Fui na FCE semana passada, uma feira maravilhosa. Eu quero contar mais coisas ali que eu vi pra vocês. Mas a gente tá no radar ali, colocando as coisas em ordem essa semana. Eu vim, gente, de 10 dias de evento. Foi uma coisa atrás da outra. Enfim, eu tava contando como que as velas entrou na minha vida, né? E aí, o que acontece? Eu queria começar a fazer algo diferente. Algo especial, algo bem fizesse sentido pra mim. E aí, eu parada num ponto de ônibus na época, uma cidade próxima à minha que eu fazia faculdade. Eu vi uma revista, Pega e Faça as velas, né? Eu falo que eu tenho um carinho muito especial. Tenho essas revistas guardadas até hoje. Porque de lá pra cá eu vi os modelos das velas decorativas lindas, que inclusive quero até fazer um conteúdo sobre, que eu não sei se vocês estão observando, essas velas estão voltando com tudo, né? Na gringa já está em alta. E aí eu comecei a fazer, foi um caminho sem volta, né? De lá pra cá, muitas coisas aconteceram. Eu formei, trabalhei como arte educadora há algum tempo,
fiz algumas pinturas que eu amo de paixão. Até brinquei esses dias que eu quero voltar a pintar. Ó, aqui eu tô usando o copo patê. Pro copo patê eu uso o pavio A2043. Nada de comprar pavio fino, médio e grosso. Isso não existe, gente. Pra cera vela em container. Assim não dá certo. Isso não funciona. Então, pavio, ele tem que ter código. Não tem jeito de ser diferente. E aí, o que a gente faz? A gente tem o ilhós e a gente mesmo vai montando. Alguns a gente compra já montadinho e outros a gente vai montando, né? Basicamente é isso. E isso tudo, essa questão das artes na minha vida, ela é de longuíssima data, né? Como eu tô falando aqui. Artista plástica de formação, gosto muito da questão dos trabalhos manuais e de lá pra cá, nunca mais eu parei de trabalhar com as velas. E eu falo que eu era uma pessoa que eu tinha tudo pra dar errado. Gente, eu tô no interior de Minas, Janaúba, cidade muito quente, no qual eu tive que ensinar, e ensino até hoje, né, as pessoas a usarem velas. Então, as meninas do sul, que tá aí na nossa comunidade, já não tem esse problema, por exemplo, porque as pessoas já têm o hábito, né, de acender uma vela, de certa forma, fazer com que o trabalho seja reconhecido com mais facilidade. Juliana escreveu uma coisa: excelente profissional, professor excelente, tivemos no início de aulas com a Adriana e hoje estamos encantados pela área. Super indicamos. Ô, gente, o caso desse aluno, ele é incrível, porque ele entrou por um curso básico, que é um curso que um dos cursos que a gente vende para quem quer começar, mas não sabe se é para ele mesmo, né? Fica ali naquela dúvida, será que é para mim? Será que não é? Que é o curso Start, que ele é bem inicial mesmo. E aí, Juliano e a esposa entraram no mundo das velas e amaram. Chegou visita aqui na minha sala. Eu tô ao vivo, filha. Vem ver o pessoal aqui. Eu vi. Você viu? Você viu que eu tava ao vivo? Sim. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ah, essa aqui, gente, adora aparecer. Eu nunca vi. Olha aqui. Pavio, ilhós, passou, apertou. Bem início. Sabe o que eu acho interessante? A gente gera conteúdo aqui, ó, tem que tomar cuidado pra chapinha aqui não entortar. A gente gera conteúdo aqui há um certo tempo, mas a gente vê de tudo, né? E muitas vezes, coisas básicas as pessoas não sabem. Esses dias, eu tava vendendo. A gente tem a lojinha, né? Que a gente vende cera, pavio e essência. Comecei a vender por conta dos nossos alunos. E uma pessoa me perguntou, ai, Adriana, e aí, o que eu vou fazer com essas pontas de pavios que sobram? Porque na real o pavio ele vem com 21 centímetros. Ó, eu cortei e já montei aqui. Então, assim, é do básico, né, que a gente ensina. Até eu brinco muito que eu falo que até limpar a panela a gente ensina. E como eu estava falando da minha história, né? Então, começou lá na época da faculdade, ingressei. A minha mãe encontrou um curso perto da minha cidade, fez esse curso presencial e de lá pra cá a gente entrou ali com as revistas e fomos fazendo muitos testes, muitos erros, muitos acertos. Não tinha nada de material, nada de internet ainda naquela época, e começamos a produzir as velas e começamos a vender. Só que vendia muito pouco, gente, porque a gente estava muito focado somente nas velas aromáticas, nas velas decorativas. O que acontece? As pessoas compravam essas velas e ficavam com dó de acender. Deixava lá essas velas como enfeite ali na estante. Muitas vezes até empoeirava. E eu falei, gente, esse negócio não tá certo. Esse negócio não vai ficar sustentável desse jeito. O que nós vamos fazer? E analisando o mercado, eu fui analisando todos os nichos. Eu gosto muito de falar de todos os nichos que existe, todas as possibilidades que existem pra gente trabalhar, né, dentro desse mercado. E aí analisando todos os nichos, pode descer, meu amor? Desce.
eu analisei a questão dos eventos. Porque em todas as cidades tem casamento, todos os finais de semana, tem aniversários de 15 anos, e aí vai. E aí o que é que nós fizemos? Expandimos o nosso negócio para o mercado de velas para evento, que são as luminárias decorativas, as velas que vai ali com arranjo de mesa e muitas outras coisas. Então foi bem legal, assim, nesse sentido. E aí a gente fez muitas parcerias com casa de festa, com decoradores, e de lá pra cá, muitos anos aí nesses eventos. Inclusive a gente tem uma iluminada, uma aluna, que é até do Rio de Janeiro, a Cris, da Ponte Luz. Cris, se vê essa live depois, dá um oi aí pra gente. Ela especializou aí nessa área de evento, mais voltada até pra esse nichado aí de noivas, só pra vocês verem como que as coisas são. Então eu tive que me reinventar nessa história, né? Nesse negócio todo aí. Eu falei, não, eu preciso arrumar uma solução para esse problema. E aí de lá pra cá foram muitos anos, né? No qual a gente teve essa possibilidade de continuar com esse negócio de velas, de maneira que ele ficasse mais sustentável, né? Dessa maneira. Pessoal, eu tô quase acabando de colar os pavios aqui, eu já vou colocar a cera pra derreter, porque enquanto a gente vai conversando aqui, a gente ganha tempo. O que eu quero mostrar pra vocês com isso tudo? Tem gente que às vezes quer começar a fazer, mas fala assim, não tem tempo. Mas vocês vão ver aqui comigo que em pouco tempo a gente vai fazer essas velas aqui e vai... vou deixar elas prontinhas hoje ainda. Ceras em container, olha só. Vela, cera de coco tipo T02. Uso e recomendo. Adriana, eu preciso misturar com alguma coisa? Gente, não precisa. Lá depois, na frente, quando você estiver bem avançado, que você quiser testar outras ceras, você pode. Mas para começar, não tem necessidade. Eu vou colocar ela aqui para derreter, tá? Só um minutinho que aí a gente já continua esse bate-papo aqui. Como é pouquinha coisa, eu não vou nem colocar na panela, não. Vou deixar no fogão mesmo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês e a gente mede a temperatura e tal, porque isso tudo faz total diferença aqui na produção. E aí é o seguinte, o que acontece? Fazer vela é fácil, mas tem ali alguns segredos que a gente fala, né? Que muitas vezes é uma temperatura, é um tipo de cera diferente. Então são coisas que no final da produção faz diferença. Por quê? Porque se você não tiver segurança do seu produto, você não vai conseguir vender. Você mesmo vai ficar inseguro de oferecer, de colocar o seu produto para vender. Então tem gente que, por exemplo, vai fazer uma vela. Um exemplo. Enche a vela de elemento de maneira que fica correndo o risco ali de pegar fogo. Então a gente tem que pensar em tudo. Na essência, se ela é própria para vela ou não. Porque, eu não sei se vocês sabem, tem essências hidroalcoólicas, lipossolúvel, hidrossolúvel, hidroalcoólicas. Essas essências hidroalcoólicas, em contato com o calor, é muito perigoso. Né? Então, esses dias eu recebi uma aluna que ela quase pôs fogo na cozinha dela. Por quê? Porque eu não sabia que tipo de essência que é, ver vídeo no YouTube e quer muitas vezes fazer as coisas, quer começar a fazer as coisas. Ó, eu pego em canudo, corto assim, ó, o canudinho, pra facilitar aqui, ó, só pra colocar. Pra fixar essa vela aqui, nesse container, eu vou usar a cola quente. Poderia ser a fita dupla face? Poderia. Eu já testei algumas vezes, mas a cola quente pra mim, ela vai muito bem. Centralizada aqui certinho, é importante que esteja centralizado, por quê? Porque se ele queimar, se você colar ele torto, dá até dó, né? Na hora da queima, ele vai queimar mais de um lado do que do outro. Não fica legal, não fica interessante. Então, não tem... São dos detalhes que eu falo, né, gente? Que traz pra gente essa questão dessa firmeza, essa questão da segurança do processo produtivo como um todo. E... Ó, muita gente passando aqui. Tem dúvida, gente? Coloca aqui pra mim se alguém tiver alguma dúvida. Quem já é seguidor mais antigo aqui,
já sabe muito bem que dentro, quem é aluno também, né? Eu costumo revelar todas as dicas, todos os truques. Porque o que acontece? Tem profissional que não revela, tem professor que não revela o pulo do gato. É dica que faz total diferença no seu dia a dia, na sua rotina. E a gente não, a gente fala tudo. Né? Eu ensino desde limpar panela, colar pavio, colar ilhós. Vocês não perguntaram, mas eu tô aqui vendo na mesa que eu já lembrei que é uma dúvida assim, que eu recebo com muita frequência. Drica, o pavio, ele tem que ser um pavio encerado? Ou ele pode ser só o barbantezinho ali? Ô, gente, olha só. As ceras vegetais, a gente tem que deixar ela um tempo descansando, que é o que a gente fala que é o tempo de cura. É como se fosse um tempo que ela fizesse uma secagem por completo. E nesse mesmo tempo, é o tempo em que a cera e a essência, as moléculas delas se entrelaçam nesse período. É isso que acontece. E aí a vela fica mais potente. A vela fica mais potente. Então, normalmente, quando a gente vende, é sempre bom ter estoque de alguma coisa ou outra. Normalmente, eu não tenho estoque. Boa noite, boa noite. Normalmente, eu não tenho estoque de velas de personalizados. Eu não mantenho estoque dessas velas. Porque cada um quer de um jeito, cada um quer de uma essência diferente, então fica difícil. Mas da nossa linha em si, eu mantenho estoque e o estoque fica guardado dentro do armário. Esse período que essa vela fica guardada dentro do armário, ele está ali obedecendo esse período de cura, né? Que é esse período de descanso que vai fazer com que a nossa cera, a nossa vela fique mais potente. E, de certa forma, ele faz total diferença. Eu estava falando com relação à questão da segurança no processo produtivo para, de certa forma, a gente conseguir vender, né? Gente, olha só, eu nem contei. Deu certinho. Nossa, tô boa de olho hoje, viu? Muito boa. Alguém colocou: minha cera endurece quando coloco a essência. Por que isso acontece? Porque você já está trabalhando com a cera muito fria. Por isso. Então, pensa comigo aqui. A essência, ela já tá fria. Ela já tá ali no estado ali já frio, né? Ela não tá aquecida. E aí, se você tá ali com a cera ali por volta de 60 graus, por exemplo, quando você colocar a essência dentro, ela de fato vai solidificar mesmo. Quando isso acontece, o que você vai fazer? Simples assim, vai voltar a panela pro fogo e vai esperar derreter. E outra coisa que é muito importante, mexer bastante, porque quando você mexe bem, a essência, ela fica por completo na cera. Se você não mexer bem, algumas partes da sua vela, das velas que você produzir, do lote que você produzir nessa cera, umas vão ficar perfumadas e outras não. Então, você mexer é muito importante, né, nesse processo como um todo aí. Vocês vão ver aqui o seguinte agora. Presta atenção comigo. Eu já calculei, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho... Boa noite, meu celular está descarregando. Coloca o carregador, mulher. Vamos lá. Eu já tô indo em vase aqui já. A cera já tá quase derretendo ali. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz o cálculo. Vou virar a câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Tá aqui minhas 20 velas. E aqui a gente tem uma ferramenta que a gente disponibiliza para os nossos alunos. Esse copinho, ele tem um volume de 100, certo? Colocando essência a 10%, então eu vou gastar 1,620 kg de cera de coco e 200 ml de essência para preencher aquelas 20 velas lá que eu tenho que fazer. Gente, isso aqui, num processo produtivo, quando a gente vai fazer um orçamento para um cliente, isso aqui é uma mão na roda. Por isso que eu falo com vocês que o conhecimento, ele é libertador. Então, aqui a gente coloca aqui o preço da cera, o material todinho que você usou, unitário. E aí, você já consegue fazer o cálculo da sua hora trabalhada,
custos fixos e custos variados, e aí vai, montando tudo. Aqui você coloca etiqueta, sacola, rótulo, tudo aquilo que você vai gastar, né? Que são variáveis ali. Isso aqui tudo, gente, a gente tem aula que eu ensino detalhadamente isso aqui, esse processo como um todo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a cera. A cera tá quase derretida, ó. Olha só. Vou até aumentar a temperatura aqui. Gigante. O que tá gigante? A cera tava gigante. A cera tava gigante, mas agora ela já vai diluindo, né? Já vai derretendo e aí já vai organizando. O que eu quero dizer com isso tudo? Que por mais que você venha do zero, você tem que pensar o seguinte, todo mundo começou um dia do zero, né? Mas que conhecimento, com informação, você vai mais rápido, você é mais assertivo, você erra menos, né? Então, é basicamente sobre isso, né? Eu falo sobre a gente se frustrar o menos possível dentro desse processo. Tem que ser prazeroso, né? A gente faz porque a gente de fato ama, mas tem que ser lucrativo também, porque senão não fica sustentável. Eu acho bem legal quando eu converso com algumas pessoas e aí eu pergunto assim... Nossa, aqui não colou. Eu pergunto assim... Você quer começar a produzir velas por hobby ou por renda extra? E a maioria fala assim... Ah, é por renda extra. Aí outros falam assim... Ah, é por hobby mesmo. Mas o que eu vejo? Mesmo quem começa por hobby, daqui a pouco está produzindo, está vendendo. Por quê? Presentei uma pessoa aqui, presentei outra pessoa ali. Daqui a pouco, as pessoas estão perguntando se elas já não têm para vender. Então, basicamente é isso. Alguém colocou, isso é um aplicativo que você tem para baixar? Isso aqui é uma planilha, gente. É uma planilha que a gente tem dentro do curso, dentro da aula de cálculo. E você pode baixar, sim, a gente libera para os alunos baixarem para facilitar a nossa vida. Por quê? Eu trabalho bem focado nessa questão do empreendedorismo. Então, para ficar assertivo e você ser rápido ali na hora de passar um orçamento para a pessoa, isso aqui agiliza demais no processo, né? Então, faz total diferença. Dos itens básicos que vocês precisam, basicamente uma coisa que eu recomendo, que eu gosto muito, também, né, além da cera que eu falei, pavio, pote, container, o nosso termômetro, que pode ser digital ou pode ser o termômetro de espeto também, ele também super funciona, super dá certo também. Por quê? Porque esse controle de temperatura, ele faz total diferença na diferença que dá cera. Só pra você ter noção do que eu tô falando. Olha pra vocês verem. Essa vela e essa. Olha aqui, só pra vocês verem. Enquanto a cera tá derretendo ali, ó. Essa vela aqui, olha como ela tá lisinha, brilhosa, ó pra vocês verem. Foi feita a uma temperatura. E essa aqui, ela já tá mais rústica. Tá brilhosa também, mas dá pra vocês perceberem que ela tá com uma técnica diferente. Isso aqui foi feito propositalmente. Isso aqui é uma das velas, essas duas aqui, eu ensinei gravando as aulas, né? Que fica aqui dentro do meu acervo aqui, que eu utilizo para gerar conteúdo e tal. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que a temperatura da parafina, da cera de coco, da cera dura, a temperatura ela vai influenciar diretamente no acabamento da peça. Então tem gente que fala assim, a minha ficou com uma manchinha, ficou com um risquinho. Na maioria das vezes é problema de temperatura, de ajuste de temperatura. Então o termômetro, ele de fato, ele é muito importante. Vamos ver aqui a nossa cera. Deixa eu olhar aqui, tô conversando. Ó, 85, eu vou tirar e ela vai acabar de derreter sozinha. Se bem que na real eu tenho que colocar aqui mais um pouquinho. Eu coloquei 1 quilo. Vou virar aqui pra mesa. Tô sozinha aqui hoje, gente. Meu esposo tá dando treinamento, que às vezes me ajuda aqui também no processo, aqui na hora de gravar alguma coisa. E não tem ninguém da equipe aqui uma hora dessa. Mas vamos que vamos. 618. Isso aqui vai pra panela também. Eu vou baldear minha cera aqui e já coloco o restante. Gente,
Vocês têm alguma dúvida? Conta aqui pra mim. E a gente vai nesse bate-papo aqui enquanto eu finalizo aqui essa questão de... Deixa eu virar a câmera. De derreter a cera. Que, filha? Câmara. Ela fica doida querendo aparecer, vocês não têm nem noção. Conta aqui pra mim se vocês querem mais dessas lives assim de produção. Vocês gostam de ver essas lives de produção, de processo produtivo? Antes disso, eu tô vendo que só a Juliana, que era iluminada, que entrou aí. Conta aqui pra mim quem está aqui, de onde que vocês são? De onde que vocês são? Lumivela, Ateliê da Ellen. Conta pra mim de onde vocês são, de que estado vocês são. Gente, semana passada eu tive na FCE, uma feira do setor nosso ali, voltado ali pra questão da embalagem, de essências e tal. Salvador, Bahia, que delícia, gente. Eu tenho aluno em Salvador. Eu acho que até o nome, eu não lembro o nome, porque na época que ele entrou, logo depois ele entrou na comunidade e depois não saiu. Anápolis, Goiás, que bacana. Sou de Ilhéus, Bahia, que delícia, que inveja desse povo que mora na praia, hein? Rui Barbosa, BH, que conterrânea, mineira também, hein? Mineiro? Ô, gente, eu sou fascinada com Ilhéus, eu brinco muito que... Até tem uma live minha aqui gravada que eu falo que eu quero morar na praia. E a gente tem uma iluminada que ela era de Governador Valadares. Ela é uma arquiteta. E aí ela fez a marca de velas dela, construiu uma praia, uma casa em Arraial da Ajuda e mora lá, vocês acreditam? Morri de rir. Eu falei, nossa, você concretizou um sonho que eu tinha, que eu acho muito bacana. A praia em si, contato com a natureza. A gente que é artista, né, gente? O que é que eu vou fazer? Eu vou baldear minha cera, porque tá muito aqui no recipiente. E nós vamos usar esse funil aqui, ó. Vocês já viram esse funil? Esse funil aqui que nós vamos utilizar pra colocar a cera no container. O que eu gosto de fazer? Eu gosto, de certa forma, de dar uma aquecidinha nele. Por conta aqui do bico, né? Deixa eu ver aqui como que eu vou tirar essa cera daqui. Nós vamos pesando aqui agora que vai dar tudo certo. Ele já derreteu. A próxima vez que eu vou fazer essa live, eu tenho que colocar esse celular meu no tripé. Que aí vocês veem todo o processo, né? Mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou fazer a transferência. Que aqui tem muita cera, eu gosto de fazer assim. Quando eu não tiro da panela própria, né? Porque era pouquinha coisa, eu não quis nem ligar a panela, não. Eu vou fazer a transferência que aí a gente já coloca a essência. Ó, coloquei, tarei. Aqui tem 1 litro. Para 1 litro, eu vou colocar... Coração. Que, filha? Coração. Coração? Ela tá trabalhando, ela tá brincando ali com slime ali na bancada. Pra essa encomenda, eu vou utilizar a essência de cereja avelã. Drica, você compra essa essência assim? Não, gente. As essências nossas, elas vêm nos frascão assim, ó, bem grande. Porque é direto da indústria. E aí, o que a gente faz? A gente fraciona, deixa menor desse jeito aqui. Porque fica mais fácil, né, da gente trabalhar, pra não derramar. Qual a quantidade de essência? A gente vai usar 200 ml para 1,6 kg, que é para fazer essa quantidade certinha aqui. Eu só tô esperando acabar de derreter o restante ali, porque a gente vai fazer tudo junto. E eu vou vazar pra vocês verem aqui. Normalmente, a gente fala 10%, porque 10% é uma referência boa.
Mas se a essência for muito fraquinha, você pode chegar no máximo a 15%. Por quê? Porque a cera de coco, ela absorve, né? Ela dá conta ali de 15%. Vocês já pegaram algumas velas que muitas vezes elas estão assim com uns pontinhos, como se fosse um suorzinho por cima, umas gotículas por cima? Excesso de oleosidade e muitas vezes pode ser de essência também. Então, a quantidade exagerada de essência, ao invés de ajudar, muitas vezes faz atrapalhar. A vela, ela para de exalar. Acontece exatamente o contrário. Então, eu tento manter aqui dentro da produção um percentual ali por volta de 10%. De 10 a 12. Agora tem uma outra coisa que é uma característica muito importante também, que eu tenho que ressaltar para vocês, que eu escuto com muita frequência. Tem hora que vocês falam assim comigo, Drica, eu fiz tal essência, eu fiz todos os processos do mesmo jeito, umas exalou aroma e outras não. Vocês têm que entender o seguinte, que a essência, ela tem... Ô filha, para de conversar aqui, desce. Desce, por favor. Vai lá. Gente, ela quer participar de tudo. É impressionante. Vocês têm que entender o seguinte, que a essência ela tem uma característica que é dela. Por exemplo, por natureza, uma essência de bambu, ela vai ser mais fraca do que uma essência de cascas e folhas, por exemplo. É da característica de cada uma. Cada uma vai ter uma característica própria, que é nata dela mesma. Que isso não vai mudar, isso não vai ser alterado, né? Não tem jeito. É característica individual de cada um. Deixa eu ligar lá, começou a fazer calor. E então, muitas vezes, você usa um percentual de 8% para uma cascas e folhas, por exemplo, e que para uma essência de bambu, você vai ter que usar 12% para ela performar do mesmo jeito. Entende? Então, é sobre isso. Outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado também é que, que bacana, achei aqui uma essência baratinha. Gente, não compre essência baratinha. Não vai exalar. Sabe o que dá o preço na essência? O que forma a formação do preço da essência? É os ativos da essência. É a concentração, o grau de concentração. As principais matérias-primas das nossas essências são importados. E isso tudo, essa formação, ela é feita em dólar. O preço da essência, ela é feita em dólar. Quando a gente compra ela lá na indústria, a gente tem esse contato, esse controle, e eles normalmente produzem pra gente da maneira como a gente quer. Então, basicamente, assim que funciona. Então, por isso que muitas vezes vocês veem alguém falando assim, a essência de tal casa de fragrância é melhor que outra. Eu usei tal essência e exalou, ou eu usei tal essência e não performou. Porque isso depende da concentração e da característica que é nata da essência, né? Então, esses fatores, eles interferem diretamente. É um ponto. Então, eu ajustei a minha essência. Ela tá bacana, tá gostosa, né? Tá com um custo bacana, que dá pra eu trabalhar, dá pra eu ter lucro, ou dá pra eu sustentar isso aqui. Eu medi aqui, gente, ela tá a 83. Eu vou deixar ela baixar um pouquinho pra eu colocar a essência, tá? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Quando é muita essência assim, mas na real, porque eu fiquei conversando aqui. A panela... Vocês já viram a panela da glucose, gente? Levanta a mãozinha assim pra mim, quem já viu? Fala comigo aqui, eu já vi, ou eu já tenho. A panela é bem bacana porque a gente coloca ela lá, que eu quero, por exemplo, a 72... E aí ela vai ficar ali a 72. E vai mexer sozinha e vai derreter sozinha. Então isso tudo facilita ali no nosso processo. O que eu quero dizer com isso tudo? Que são ferramentas que foram surgindo para facilitar a nossa vida, a nossa rotina, o nosso processo produtivo. E isso tudo faz com que, de certa forma, a gente ganhe tempo no processo. Então, por exemplo, Adriana, mas minha produção é bem pequenininha. Começa pequenininho, mas já pensando ali nessa questão da organização, porque vale a pena, gente. Vale muito a pena. Né? Você investir em maquinário, você pensar na sua empresa, você começar a pensar no seu ateliê como um negócio. Né? Um negócio sustentável, um negócio lucrativo.
Qual a quantidade de essência? Ah, tá. É a resposta que eu já tinha feito, né? Que vai ser 200 ml. Eu vou até medir aqui já vou colocar, a gente já começa a vazar. Ó, eu tô com... Deixa eu pegar um beck limpo aqui. Sempre tem que tomar cuidado com essas coisas assim. Eu vou lavar. Esse aqui tá sujo, um outro essência. Enxugar esse beck aqui. Tem gente que pergunta assim também, Adriana, se eu comprar um funil desse, eu preciso ter um funil desse para cada essência? Seria o ideal dos mundos, né? Pra você não ter trabalho de estar limpando. Mas o que eu tô fazendo ultimamente? Que eu não tenho, só tenho um. Agora, os bullies, eu tenho vários. Tá? Tô no processo produtivo aqui, quero acelerar, quero ir rápido. Eu não fico limpando, né? Então, eu tenho um bully para cada fragrância. Uma não contamina a outra e já agiliza ali no processo. Então, basicamente, é assim que a gente faz. Então, eu vou colocar prontinho meu beck, 200 ml de essência, que é o que nós calculamos. Mexer, mexer, mexer. Oi, gente, alguém perguntou, né, que falou que solidificava. Eu coloquei fracionada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. As duas eu vou misturar. Porque eles estão com quantidades diferentes. Quantidades diferentes. Tirar isso daqui. Já vou fazer a transferência aqui agora pra gente vazar. Vocês vão perceber o seguinte. Ó, 73. Tá maravilhoso pra trabalhar. A gente ensina muito e fala dessa questão da temperatura ali por volta de 65, 68. Mas o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender o seguinte. Pra essência, pra você começar a perder a essência mesmo, você pega o laudo técnico da essência. Ah, Drica, mas eu compro as essências numas casas de fragrância da internet que eu nem sei como é que é essa questão de ponto de difusão. Gente, não precisa complicar a história. Esse rolê aqui, ele pode ser muito mais simplificado do que vocês pensam. O que vocês podem fazer, basicamente? Vocês podem só analisar o seguinte. Não deixa passar de 80 a cera. 70 e pouco, 75, tá uma temperatura ótima de você trabalhar. Você vai mexer bem, vai diluir, não vai... Deixa eu virar um pouquinho que vocês veem aqui. Agora eu já vou começar a vazar. Não vai, de certa forma, perder a qualidade da essência. A vela não vai ficar manchada, né? Então, isso tudo interfere. Eu tava com o ar-condicionado aqui ligado. O que eu vou fazer rapidamente? Eu vou bater o soprador um pouquinho, só para não ficar mancha no vidro. Porque muitas vezes, dentro desse processo aqui, como o ar bate aqui bem na minha mesa, eu já percebi que faz diferença. E querendo ou não, vocês têm que entender o seguinte. Algumas pessoas falam em 50 graus. Nossa, não, 50 é extremamente sólido. Você não consegue mexer a essência para ela incorporar na cera com 50 graus. Ela já tá sólida, tá quase seca já. Não funciona. Eu não acho que fica legal. E outra coisa também, mancha o recipiente, né? Eu vou bater aqui um pouquinho. Só pra tirar esse choque térmico que muitas vezes dá, né? Ó, ela aqui já tá a 69. Esfria muito rápido, gente. Esfria muito rápido. Dica, o que é que você bateu aqui? Eu bati um pouquinho aqui no biquinho. Eu gosto de bater no bico.
Por quê? Porque quando eu bato no bico... Deixa eu virar a câmera aqui que vocês vão vendo aqui a mesma coisa que eu estou vendo. Quando eu bato no bico, eu consigo... Ó, uma coisa importante, uma dica de ouro aqui agora, tá? Você não pode colocar nem muito devagar, que ele vai fazendo marcas, tá vendo, ó? Essas marcas aqui viram manchas. Então, é temperatura, a velocidade do invase, tudo isso interfere na qualidade final, no acabamento da vela. Agora, uma coisa que vocês têm que entender é que as ceras vegetais, elas são muito instáveis. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Você fazer tudo certinho, tudo bonitinho e a vela, de certa forma, aparecer uma mancha depois que ela seque. Isso pode acontecer, né? Então, muitas vezes é da qualidade da cera e isso foge do nosso processo, digamos assim. E outra coisa importante, dica de ouro aqui agora também, tá? Com relação à questão de mancha, as pedras de mármores, as mesas geladas, né, digamos assim, elas interferem no aparecimento de mancha. A gente já fez vários testes também. Então, é por isso que essa bancada minha aqui, ela é uma bancada de madeira. Já fizemos alguns testes também com algumas alunas que moram em cidades onde é muito frio e faz muita diferença. Gente, são detalhes mínimos. E aí, o que eu observo? Que tem gente que é irresponsável ao ponto de ir pra internet e falar assim, fazer vela é fácil, é só derreter cera, colocar pavio e essência. Eu tava conversando isso essa semana lá na feira com uma aluna minha. Onde vem as frustrações, onde vem muitas vezes os erros grotescos, né? E a insegurança. Por quê? Falta de processo, falta de conhecimento. Isso tudo faz com que você se frustre. E o que eu acho bem bacana também, nessa temperatura que a gente está trabalhando aqui, é que se der de retração aqui, vai ser o mínimo do mínimo. Que ficou aqui um tico de cera aqui no funil para corrigir o mínimo de retração que vai aparecer. Então, essa nossa ferramenta que eu acabei de mostrar, que ela faz os cálculos, ela é bem legal. Deixa eu vou fazer uma conferência aqui que eu tô conversando. Mas só pra vocês verem como que esse processo, ele é muito rápido, gente. Ó, não ficou... Só mostrar pra vocês aqui. Ficou praticamente nada dentro do funil. Ó, os 2 copos vazios. E ó o que ficou no funil. Só o que a gente vai fazer na correção da retração aqui agora. Drica, o que é retração? Esse buraco que vocês falam muitas vezes que aparecem na vela. Né? Então, tem velas... Ô, gente, tem velas que a gente pega que dá até dó. Né? Dá até dó. E agora, o que a gente vai fazer? Simples, só centralizar aqui esse pavio. Centralizar e deixar secar. Amanhã, o que eu vou fazer? Corrigir a retração, rotular, entregar pro cliente. Simples assim. 20 velas. E vai tirar os pregadores. Tirar os pregadores, né, Agatha? A Agatha adora me ajudar aqui. Tira os pregadores. Se deixar, quer até cortar pavio. Tem uma solicitação aqui? Deixa eu ver. Acho que talvez foi errado. Mas eu não gostei a solicitação. Daniela. Dani, você está aqui? Você quer entrar comigo ou você quer fazer alguma pergunta? Fala aqui comigo. Eu acho que ela só queria acenar. Será? Nessa hora, gente, nesse momento é importante deixar os pavios certinhos. Como eu falei com vocês, vela com pavio torto ninguém merece, né? É uma pessoa da Colômbia. Bem-vinda, minha amada, aqui nessa live de improviso. Gente, não tinha nada marcado, nem minha comunidade não sabe que a gente tá aqui, não avisei ninguém. Simples que me deu vontade de abrir a câmera. Muitas vezes a gente faz as coisas marcadas, né? E muitas vezes eu adoro as coisas de improviso.
E é sobre isso, né? Sobre essa liberdade da gente poder escolher que hora que quer trabalhar, que hora que quer fazer. Se é em casa, se é com o filho do lado. Isso tudo faz diferença. É libertador. Tô finalizando aqui. E amanhã, presta atenção comigo. Amanhã eu vou postar uma foto dessa vela com rótulo. E quem tiver passado aqui nessa live vai colocar um foguinho. Vamos fazer esse acordo? Quem tiver passado aqui, quem tiver visto alguma coisa, vai colocar um foguinho lá para eu saber que vocês estiveram por aqui, tá? Gratidão, graça e paz. Se alguém quiser que eu responda alguma pergunta, pode mandar aqui no meu inbox que a gente responde. Beijos de luz, hashtag bora iluminar. Outro dia eu torno a abrir uma live assim, de produção de novo. Se vocês gostaram, é lógico, né? Vocês vão me contar aqui depois como é que foi isso. Beijos de luz.